Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje eu estou gravando um vídeo para resolver um problema que foi originado por outro vídeo que eu gravei. Então segura aí que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal para explicar como é possível obter campos personalizados que foram criados no Project Desktop através de relatórios. Então se você estiver fazendo um relatório, por exemplo, de Power BI ou em Excel, e você quiser extrair os campos personalizados do Project, eu expliquei no vídeo como é que faz isso. Esse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição e ele vai aparecer aqui no card também, em cima. Então vocês podem olhar para entender do que eu estou falando. Bom, o que acontece é o seguinte. Eu fazendo algumas experiências e trabalhando com alguns clientes e fazendo algumas coisas aqui, entendi ou percebi que os campos personalizados que ficam disponíveis para serem consumidos nos relatórios, quando você exporta eles para o Access, são apenas campos do tipo fórmula ou campos do tipo digitação livre. Então, qualquer campo que você crie dentro do project, que seja um campo de fórmula, ou que seja um campo do tipo de digitação livre, que permita custo, ou texto, ou números, ou datas, eles vão ficar disponíveis quando você faz essa exportação para o Access, para você poder utilizar nos seus relatórios. Agora, quando a gente tiver campos do tipo tabela de pesquisa, ou seja, campos que são baseados em uma tabela de pesquisa, onde o usuário vai clicar e selecionar um valor, não é tão simples assim. Eles são armazenados de maneira diferente dentro do project e também são disponibilizados de maneira diferente. Então, para a gente poder utilizar esses campos em um relatório, a gente precisa usar um outro método, a gente precisa usar alguns passos adicionais. Esses passos adicionais eles não foram cobertos no primeiro vídeo e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui, que é para ensinar para vocês como é que é possível fazer isso. Então vamos dar uma olhada aqui no meu computador para ficar mais claro. Aqui a gente tem alguns campos que eu criei no meu cronograma, que é o status de progresso, tá? Eu tenho o status de prazo, complexidade e o risco. Então esses 4 campos aqui são campos personalizados que eu criei no contexto do meu cronograma. Se a gente for olhar o status de progresso, eu vou clicar aqui nele com o botão direito e vou clicar aqui em Custom Fields. Ele vai mostrar para mim que o status de progresso é um campo do tipo fórmula. Então ele foi criado aqui baseado em uma fórmula. Da mesma maneira, já que eu estou aqui, eu vou olhar o status de prazo. Então o status de prazo também é um campo do tipo fórmula. Então ele tem aqui um cálculo, né? Ele segue uma regra para poder apresentar para mim o resultado ali, o valor. Já o campo complexidade, que é o próximo campo aqui da minha lista, ele é um campo do tipo lookup. Então ele é baseado em uma tabela de pesquisa. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer para mim as 3 possibilidades de complexidade, alta, média e baixa. Então aqui na minha empresa, o que eu estou fazendo? Para cada tarefa, eu determino o grau de complexidade que ela tem. Tá? E aqui eu tenho também o campo de risco, que se eu estivesse mensurando riscos, né, qual é o risco que está envolvido no desenvolvimento dessa tarefa. Se eu clicar nele com o botão direito e clicar aqui Custom Fields, ele vai me mostrar que o campo de risco é um campo do tipo número. Tá? Então, beleza. Então, aqui os meus campos personalizados. Agora, digamos que eu queira gerar um relatório e eu queira utilizar esses 4 campos aqui no meu relatório. Então, quando eu venho aqui em Report, eu estou usando o Project em inglês aqui, mas é a mesma coisa. Eu consegui, se vocês estão utilizando em português, vocês vão conseguir seguir aí normalmente. Clica aqui em Report, Visual Reports. Aí ele vai abrir a janela de exportação. Esse passo a passo eu ensino lá no outro vídeo, né? Então eu tenho a opção aqui de Save Data. Aí eu clico em Save Data. E aí eu tinha explicado que para que a gente possa incluir os campos personalizados na exportação, porque por padrão eles não vão, né? Então para a gente poder incluir os campos personalizados, a gente clica aqui nesse Field Picker, que é o selecionador de campos. Então eu dou um Field Picker aqui, e os meus campos personalizados estão aqui, ó. Então eu tenho complexidade, aí eu falo, olha, eu quero que no processo de exportação o campo complexidade ele seja levado. Então eu tenho aqui a complexidade, eu vou procurar os demais campos que eu tinha criado aqui. Então eu vou descer, está aqui o risco, depois eu vou ter o status de prazo e o status de progresso. Então eu quero que nesse processo de exportação esses 4 campos personalizados
possam vir junto, né? Dou OK e dou um Save Database. Então, vou dar um Save Database aqui. Eu vou salvar na minha área de downloads aqui mesmo. E vou colocar aqui campos personalizados YouTube. Só para eu saber o nome do arquivo. Lembrando que no final eu vou colocar o MDB. Porque é Microsoft Database. Então a extensão eu já vou explicar no salvamento, né? Pela extensão do arquivo eu já falo que tipo de arquivo que é. Nesse caso um arquivo do Access, que é o MDB. Microsoft Database. Então eu dou um save. Então ele faz a exportação. Beleza. Uma vez feita a exportação, o próximo passo seria utilizar o Excel ou o Power BI para obter esses campos, né? E obter, na verdade, todas as informações do cronograma que estão ali no Access e poder trabalhar, montar o relatório do jeito que for necessário. Então eu vou usar o Excel, poderia usar o Power BI também, não teria problema, mas eu vou usar o Excel nesse caso. Então eu vou clicar aqui em Data, Get Data. Então, lembrando que aqui meu computador está em inglês. From Database, de um arquivo de banco de dados. E no caso vai ser um banco de dados do Access. Aí eu clico lá. Ele vai perguntar onde que o arquivo está. Então, meu arquivo está aqui, Downloads. É esse campo personalizado YouTube. Dou um Importar. Aqui eu estou usando o Power Query, né? Então, ele vai ser muito mais dinâmico e vai me possibilitar um trabalho melhor com as minhas consultas, tá? No trabalho de extração e transformação de dados, no caso, tá? Como eu tinha explicado para vocês, os dados exportados que estão trazendo os meus custom fields, eles estão numa tabela chamada OLAP Overview, tá? Então é o MSP, e aí você vai pesquisar aqui EPM Task. Daí quando você pesquisa, ele tem a visão padrão, que é o EPM Task, e tem essa daqui, o OLAP Overview. O OLAP Overview OLAP View, no caso, é porque você tem o cubo que trouxe os campos personalizados, né? A outra tabela, esse EPM Task aqui, ela não tem os campos personalizados. Então essa daqui é que vai incluir os campos personalizados que a gente selecionou no momento da exportação. Então eu vim aqui no OLAP View, dou um Transform Data, no Power Query, né? Vai permitir a transformação dos dados. E aí eu vou selecionar as colunas aqui que eu quero, só para a gente poder exemplificar. Então eu vou clicar aqui em Choose Columns. E eu quero, por exemplo, digamos, o Task ID. Eu quero o Task... Eu vou pegar poucas informações, tá? Não vou pegar todas as informações que nós normalmente pegaríamos pro relatório. Eu vou fazer só aquilo que efetivamente a gente precisa aqui. Então eu vou pegar aqui o Task Name, tá? E aí eu vou querer os campos que eu criei, né? Os campos personalizados. Então eu vou procurar aqui o risco, o status de progresso, o status de prazo e a complexidade. Tá bom? Então só para a gente poder entender aqui como é que vai funcionar. Dei OK. Aí aqui vai ficar bem claro a diferença entre os campos de digitação livre e os campos de tabela. Olha que interessante. Eu tenho aqui então meu Task ID, que é o número da tarefa. Aí eu tenho o nome da tarefa, depois eu tenho o risco, ou seja, o valor do risco que eu imputei lá de maneira manual. Depois eu tenho o status de progresso, que era uma fórmula, então ele já entrega aqui para mim o resultado. E o status de prazo, então ele já entrega também aqui para mim o resultado, porque esses campos são calculados e esse campo aqui é de digitação livre. Agora, se a gente olhar a complexidade, olha só que interessante. A complexidade, ele vem com dados aqui que são em formato de código, tá? O que são esses códigos? Quando você cria um campo do tipo tabela no project, a tabela que armazena os campos, ela possui os seus valores e cada valor ele tem um número interno. Então quando você digita, por exemplo, alta na complexidade, o valor que é apresentado para o usuário é alta, mas internamente o project mantém uma outra informação ali. Então, ele reserva, ele armazena um número, um caractere, que é o código exclusivo daquele valor que você criou, do alta. E aí o média é outro, o baixa é outro, tá? Então é como se fosse aqui um ID de campo interno. Por isso que quando a gente olha aqui para a complexidade ela não apresenta para a gente os resultados conforme nós esperaríamos, né? Alta, média e baixa.
Na verdade, ele vai apresentar a referência desse valor com base na tabela de pesquisa. E aí, como é que eu faço então para observar isso daqui conforme, né, a complexidade que foi efetivamente dada lá no cronograma, alta, média e baixa? Então, esse que é o problema que a gente tem, que a gente precisa resolver. Bom, basicamente, toda vez que você cria uma tabela de pesquisa, ou um campo que é baseado em uma tabela de pesquisa, e você exporta esses campos para você poder utilizá-los dentro de um relatório, a tabela que contém os resultados, ela também é exportada, mas a tabela em si, ela não faz parte dessa informação, ela não fica disponível nessa tabela principal aqui, no OLAP View, tá? Então, ele manda as referências para a gente, e a tabela que contém o valor de fato, ela é armazenada como uma outra tabela dentro do banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer a gente precisa obter a tabela, trazer essa tabela para cá e depois fazer essa mesclagem para que as duas tabelas possam conversar uma com a outra, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma consulta, tá? No mesmo arquivo. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em nova consulta, ou nova source, né? Nova pesquisa, nova fonte de dados, tá? Então, eu vou dar aqui um source. De novo vai ser um database, de novo vai ser um access. Então, basicamente, a mesma lógica, tá? Daí ele vai perguntar onde é que está o banco de dados do access. O banco de dados do access que a gente está procurando é esse aqui, né? Então, eu vou dar um import. Aí ele já vai trazer esse cara aqui para dentro do meu Power Query, só que eu preciso explicar para ele qual é a tabela que eu quero buscar, ou a consulta. E aí, olha que legal, na hora que você vai descendo aqui, ó, ele tem uma tabela, uma série de tabelas, na verdade, que os nomes delas começam com MSPLT. MSPLT, tá? Por que é SLT? MSP é Microsoft Project. LT é Lookup Table. Então, esse MSPLT é Microsoft Project Lookup Table. Então, é uma tabela de pesquisa, tá? E aqui eu tenho várias tabelas de pesquisa que existem no contexto do project. Tá vendo aqui, ó? Essas aqui são todas tabelas de pesquisa padrão. Ó, is marked, is generic, is enterprise, is critical, is milestone. Então, todas essas tabelas, elas armazenam o resultado de quando você faz usa um flag, por exemplo. Então, é marco, sim ou não? É summary, né? É tarefa resumo, sim ou não? O recurso é genérico, sim ou não? Então, todas essas tabelas, elas armazenam essa informação de cada um dos campos nativos do project. E a gente tem essa tabela aqui, ó, MSPLT complexidade, que é justamente a minha lookup table, que existe por conta do campo que a gente criou, chamado complexidade. Então, ela vai armazenar as informações do campo complexidade. Independente do número de campos que você criar dentro do project, que sejam campos do tipo tabela de pesquisa, cada uma dessas tabelas vai ser armazenada independentemente ou individualmente dentro do project, e os nomes delas vão ser de acordo com o campo. Então, eu criei um campo chamado complexidade, eu vou ter o campo, ou vou ter a tabela MSPLT complexidade, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa tabela aqui para dentro da minha consulta. E eu tenho os dois valores, né? Então, eu falo, ó, o número interno, o ID, é esse aqui. Então, é o lookup member UID, tá? E eu tenho aqui o nome, que é o resultado. Então, para esse código, o resultado é alta. Para esse código, o resultado é média. Para esse código, o resultado é baixa. E esse código aqui é o null, porque é quando você não tem nenhum valor. Se você tem tarefas lá no seu cronograma que você deixou vazio, que você não preencheu, ele vai reservar também um valor para o null, né? Para os vazios. E esse parent lookup member UID aqui a gente não precisa usar. Eu vou manter ele aqui dentro da minha consulta, mas a gente não precisa. Então, o que vai acontecer? Se eu voltar aqui para o meu MSP EPM Task OLAP View, que é onde eu tenho as minhas informações, eu sei que eu tenho o meu campo de complexidade. Então, o que eu vou fazer para trazer as informações que estão disponíveis nessa tabela aqui de baixo? Bom, eu vou dar um Merge Queries, ou seja, eu vou mesclar duas tabelas. E aí eu vou falar para ele, olha, a tabela que vai receber informação
ela é a tabela MSP EPM Task. E eu preciso pegar aqui o campo complexidade, que eu tenho todos os códigos. Isso aqui é como se fosse um PROC-V, né, basicamente. Então, o meu valor procurado é esse cara complexidade. Aí ele vai me falar, ok, mas aonde que está a sua tabela que vai alimentar isso daqui, que tem todos esses códigos? Então, a minha tabela é essa daqui, é o complexidade lookup table, e a coluna que tem que referenciar é essa daqui, lookup member UID. Então ele tem que pesquisar os códigos para cada tabela para cada tarefa dentro da minha tabela EPM Task OLAP View. Para cada um dos códigos, esse é o meu valor procurado. Se eu estivesse fazendo um PROC-V, ele tem que vir aqui buscar o correspondente. Tá? Então é esse tipo de mesclagem que a gente vai fazer. Aí eu dou OK. Ele vai vir, claro, como uma tabela dentro do Power Query, porque isso daqui é uma tabela. Eu preciso obter alguma informação ou alguma coluna dessa tabela. Então eu vou pedir para expandir os resultados da tabela. Clico para expandir. O que eu estou querendo de lá de dentro? Eu estou querendo só o nome. Eu não preciso do UID, né? do ID interno, porque o ID interno eu já tenho. Eu também não preciso do parent, porque ele não é necessário. O que eu preciso de fato é o nome do campo lá. Tá? Ou o resultado. E aí eu posso até desmarcar essa opção de usar o prefixo original da coluna, porque eu não preciso. Porque se eu mantiver isso daqui, ele vai trazer um nome, só que antes do nome ele vai me trazer todo esse nome da tabela original, da onde o nome veio. Então ele viria MSPLT, complexidade, lookup table, ponto, nome. Então eu não vou manter essa opção aqui de trazer o nome original. Dou OK. Ele vai me trazer, ó. Então, eu tenho essa tarefa aqui, realizar a reunião de kickoff. A complexidade dela é esse código. Esse código, na verdade, está relacionado ao alta. E aqui, a baixa, média, null, enfim. Você tem todas as informações aqui, tá? Eu posso pegar essa coluna de complexidade original, que é o meu código, e posso até excluir da consulta, porque não é necessário. Não posso jogar fora. Porque como eu já usei esse campo, ele já me trouxe a informação correlacionada, não preciso mais dele. E eu poderia trocar aqui o nome dessa coluna para complexidade, que é o nome real dela. Né? Então, vou trocar aqui o nome para complexidade. Tá? E se eu quiser, eu poderia remover esses null aqui por alguma outra coisa. Eu poderia remover e deixar em branco, deixar vazio, sei lá, poderia fazer qualquer coisa aqui. Bastaria clicar com o botão direito e colocar um Replace Values. E aí eu posso falar para ele substituir o null por alguma outra coisa. Tá? Por exemplo, aqui eu posso falar, ó, tudo que você achar null, coloca não definida, ou NA, por exemplo. Vou colocar que a NA que é não definida, ND, não definida. Tá? Ou não disponível. Ok? E aí aqui você já poderia então utilizar o campo complexidade, a partir desse momento, que é um campo de tabela de pesquisa, né, dentro da sua consulta, para você poder usar esse campo e expor esse campo nos seus relatórios, sejam eles relatórios que você estejam criando em Power BI, ou sejam eles relatórios que você esteja criando em Excel, que era o meu caso aqui. Legal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo importante porque ele acaba sendo um complemento do vídeo anterior, como eu havia comentado. Se você utiliza campos do tipo tabela de pesquisa dentro dos seus projetos, então a partir de agora você tem como trazer esses campos para cá, trabalhar com eles. Eu espero que seja útil aí, que te ajude no seu dia a dia. Se você não conhecia essa técnica, se você está chegando aqui agora, deixe seus comentários aqui do que você achou. Me diz aí se você já utiliza essa possibilidade de extrair campos do seu cronograma e utilizá-los dentro dos seus relatórios. Me diz também se isso aqui é uma coisa nova para você, eu estou interessado em saber, então deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer e para que você possa também ficar por dentro das novidades aí dos novos vídeos que a gente vai publicando, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.